Bom dia! Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aí para ouvir mais uma palavra de Deus para a sua vida. Você já teve a impressão ou a sensação de estar com a sua vida assim, amarrada? Ou então a vida concentrada no ontem, no passado? Você já teve a sensação de que você não está avançando, que você está estacionado no mesmo lugar? É sobre isso que eu quero falar, porque talvez a sua vida, se é que ela está desse jeito, pode ter uma causa, pode ter uma razão para estar assim. E na palavra de hoje eu quero trazer uma reflexão que vai falar sobre isso. Por isso eu convido você a estar agora bastante atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago para você agora, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quando Pedro se aproxima de Jesus para fazer essa pergunta, se ele deve perdoar até 7 vezes, e Jesus lhe diz, não só até 7, mas até 70 vezes 7. Embora essa expressão, essas expressões envolvam números, aqui Jesus não está falando de números. Aqui Jesus não está querendo dizer que as pessoas devem perdoar 490 vezes. Mas Jesus está ensinando um princípio, que quando se trata de perdão, todos nós precisamos de perdão. E se todos nós precisamos de perdão, ele está ensinando que, na mesma medida em que nós seremos solícitos em perdoar aqueles que nos ofenderam, nós também receberemos perdão na medida que precisarmos dele. Então, quando a gente precisa da graça, da misericórdia de Deus, nós não estabelecemos limite. Sabe por quê? A gente tenta ser direitinho hoje, a gente tenta fazer tudo certo, a gente tenta viver uma vida de obediência, disciplina, santidade, mas de vez em quando a gente atende aos apelos da nossa vontade, do nosso eu, da nossa carne. E quando a gente percebe, a gente está desobedecendo a Deus. A gente está fazendo o que é mal, a gente está fazendo o que é errado. Ainda que o que a gente esteja fazendo seja prazeroso e até tenha uma aparência de bondade, mas a gente sabe lá no fundo que a gente está errando. E quando a gente se aproxima de Deus, tudo que a gente quer é que Ele derrame graça e misericórdia sobre nós. Que Ele não leve em conta o nosso pecado, mas que Ele nos perdoe e nos dê mais uma chance, não é? Então, Deus está nos convidando a se comportar como Ele, porque Jesus é o nosso grande exemplo. Então eu quero hoje falar especialmente não para aquelas pessoas que precisam pedir perdão, porque isso não é algo tão difícil de se fazer. Não é fácil. Em algumas situações eu concordo que não é fácil pedir perdão, mas existe uma situação que é ainda mais difícil. É liberar perdão para aqueles que nos ofenderam de uma forma que realmente deixou marcas, deixou tristeza, que realmente fez um estrago na nossa vida. E é a não liberação desse perdão que pode ser a razão de muitas pessoas estarem estacionadas, olhando para trás, muitas pessoas estarem paradas, impedidas de avançar. Por isso eu gostaria de dar um título para a nossa reflexão aqui: Perdoar para avançar. Essa reflexão é especialmente para quem precisa liberar perdão. E a primeira coisa que eu preciso te dizer, e que talvez você já tenha ouvido de muitas pessoas, é: perdão é decisão, não é sentimento. Dificilmente quando você é ofendido, dificilmente quando você é machucado,
dificilmente brotará automaticamente, espontaneamente no seu coração um desejo, um sentimento de perdoar. Dificilmente isso vai acontecer. Eu diria que isso é quase impossível de acontecer. Então, não dá para esperar eu sentir desejo de perdoar. Perdão não é sentimento, é decisão. Mas eu sei que a gente não toma essa decisão sem uma motivação. E se você quer algo para te motivar, eu também preciso dizer que perdão não é apenas decisão. Perdão é mandamento. O nosso Deus nos manda perdoar. Perdoar para que nós também sejamos perdoados. O nosso Deus também nos diz que a falta do perdão maltrata o coração. Agora, tem muitas pessoas que confundem o ato de perdoar, diz assim: eu não vou perdoar essa pessoa porque isso eu jamais vou esquecer. E a gente não pode confundir perdão com esquecimento. O fato de você perdoar uma pessoa não significa que você tenha que esquecer o que aconteceu, até porque tem coisas que não dá para esquecer. Como esquecer que você foi maltratada, abusada, violentada, ferida? Não dá para esquecer isso, não tem como você simplesmente passar uma borracha nisso. Então, perdoar não significa esquecer, mas perdoar significa se lembrar sem sofrer. Quando você libera o perdão, você pode até se lembrar daquilo que aconteceu, daquilo que sofreu, mas você não vai se lembrar disso com sofrimento, com dor, com pesar. Então, o perdão te ajuda a ser curado. E por que você também precisa perdoar? Porque a falta do perdão te amarra. A falta do perdão te faz ficar olhando a vida pelo retrovisor. Observe que o retrovisor é um vidro muito pequenino diante da enormidade que é o para-brisas. Quando você entra dentro de um carro, você tem um enorme para-brisas para olhar para frente. O retrovisor é bem pequenininho para você olhar para trás. Isso significa que você não deve ficar vivendo de passado. Muitas pessoas, pela falta de perdoar, estão vivendo hoje, sempre amarradas ao ontem, ao passado. E nós precisamos perdoar para que nós possamos avançar. Deus tem coisas grandes para nós. E se tudo isso que eu disse não foi o suficiente para te motivar a perdoar, eu gostaria que você olhasse agora para a cruz de Cristo e se lembrasse desse Cristo pregado naquela cruz, cuspido, humilhado, surrado. Diante dele estão pessoas que o maltrataram, que o desprezaram, que o humilharam e que o pregaram naquela cruz. E ele olha para baixo, ele olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele fala isso, ele entrega o seu espírito e ele vai em paz para a glória. Porque o perdão liberta, o perdão desprende, o perdão nos dá condição de avançar. Deus tem coisas grandiosas e maravilhosas para você. Não deixe a falta de perdão te amarrar, te prender. Vamos orar para que Deus nos ajude a perdoar, até mesmo aqueles que destruíram a nossa vida. Querido Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, hoje eu venho te pedir apenas para que o Senhor nos capacite a perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos maltrataram, que abusaram, que violentaram, que tiraram de nós coisas preciosas, coisas, ó Deus, que nos fazem falta, que roubaram de nós a tranquilidade, a paz, a inocência, os sonhos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a nos desprender dessas lembranças, dessa situação, desse passado. Ajude cada pessoa, Pai querido, a perdoar e a deixar para trás essa etapa, essa dor, esse sofrimento, e que essa pessoa possa avançar e experimentar coisas grandiosas e maravilhosas que o Senhor tem para cada uma delas. Meu Deus, eu sei o quão difícil é liberar perdão, perdoar quando fomos maltratados, quando fomos machucados de verdade. Por isso eu te peço que o teu Espírito Santo ajude cada pessoa a enfrentar essa situação e sair dela vencedora, liberando esse perdão em nome de Jesus e para a glória dele. Amém.
Se você se interessa por esse assunto, eu tenho aqui um vídeo que também fala como perdoar alguém que destruiu sua vida. Tem esse vídeo que fala muito sobre perdão. Você pode assisti-lo, eu creio que vai fazer bem para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Deixa um comentário aqui, peça a sua oração nos comentários, dá o seu like, aperta o gostei aí. Fique com Deus, estou indo com Ele também.